Olá, paz do Senhor Jesus, mais uma palavra de Deus para a tua vida, que essa palavra possa trazer significado, que ela possa trazer algo na tua bagagem espiritual aí, em nome de Jesus. Mas primeiramente eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Jesus, paz de Deus, seja aí com você que está ouvindo essa mensagem. Irmãos, quero ler o primeiro texto, mas antes eu gostaria de falar sobre o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos falar sobre os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos da vida. Esse é o tema da mensagem. Cuidado com os atalhos da vida. O primeiro versículo que eu quero estar lendo para os irmãos está lá em Isaías 30, 21. Isaías 30, 21, que nos fala assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes. Repetindo o texto: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, sem desviar do caminho. Irmãos, a recompensa de alcançar no tempo certo todo o propósito de Deus. A recompensa de nós alcançarmos no tempo certo todos os propósitos de Deus. Então eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos. Há muitas pessoas que têm seguido, que têm pegado atalhos para tentar sobreviver, para tentar sair bem, para tentar ver se muda alguma coisa no mundo físico e até mesmo no mundo espiritual. Tem pessoas pegando atalho. Amados irmãos, porque sempre queremos tomar os atalhos da vida. Porque sempre queremos chegar mais rápido ao destino. O problema dos atalhos é que sempre acabamos percorrendo o mesmo caminho duas vezes. Não é verdade? Quando nós pegamos os atalhos, automaticamente nos faz voltarmos atrás e percorremos o caminho de novo. Quem toma o atalho, certamente está procurando o caminho mais fácil, não é verdade? E seguramente terá de refazer todo o percurso. Lamentavelmente, irmãos, nas horas de provações, tendemos a buscar atalhos. Exemplo, quero citar alguns exemplos aqui. Quando um casamento está ruim, o atalho da infidelidade, a separação para ver se o outro desperta ou muda. As pessoas em meio ao casamento, em meio ali ao relacionamento, elas preferem separar de corpos, separar de casa, para que tenta ali mexer com a estrutura do casamento, tomando atitudes erradas, tomando os atalhos errados. A forma certa de nós resolvermos as coisas envolvendo o relacionamento é o diálogo. O diálogo. A forma certa de nós resolvermos o nosso relacionamento não é buscando outro leito, não é buscando outra casa ou outros braços. Né? É nós orarmos e tentarmos resolvermos no diálogo. E atalhos no mundo espiritual. Tem muitas pessoas também buscando atalho no mundo espiritual. Tem muitas pessoas que frequentam todo tipo de igreja e cada dia está num tipo de denominação tentando aproximar-se de Deus mais rápido, achando que todas as religiões vai resolver as questões físicas e espirituais dela. Nós sabemos que não é bem assim, não é verdade? Então,
atalhos no mundo espiritual também as pessoas têm buscado. E vivemos no tempo do imediatismo. Vivemos no tempo do imediatismo. O que é imediatismo, irmão? Nós queremos tudo para ontem. Nós, como seres humanos, nós não queremos esperar mais não. Olha a dificuldade quando nós estamos numa fila de um banco. Olha a dificuldade quando nós enfrentamos uma fila para pagarmos uma conta numa lotérica, num banco. A gente fica desinquieto. A gente quer chegar lá e achar o caixa só para nós. Quando tem algumas pessoas na nossa frente, a gente começa a ficar desinquieto. Porque isso é o tempo do imediatismo. O homem moderno não quer esperar. 5 minutos no trânsito parece uma eternidade, não é verdade? 5 minutos no trânsito. Essa é a geração do fast food. Tudo deve ser instantâneo. Queremos tudo instantâneo. Queremos comida esquentada, comidas congeladas. Não temos tempo, não temos o prazer de esperarmos a comida ficar pronta. Queremos tudo para ontem. Por isso, os atalhos também têm sido a opção de muitos. Talvez eu estou falando com pessoas aí que têm pegado atalhos. Talvez eu estou falando com pessoas aí que ela não escolhe o banco que ela quer sentar para ouvir Deus. Ela está sentando em todos os tipos de bancos, em todos os tipos de religiões. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Nós queremos também atalhos do entretenimento, a cultura cristã e outros. A longanimidade é a característica de quem trilha um longo caminho, com paciência e esperança. A recompensa é alcançada no tempo certo. Todo propósito é de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, irmãos, é de Deus. Sempre temos que esperar em Deus e sempre temos também que esperarmos no tempo de Deus. Nós vivemos agora, nos dias de hoje, vivemos dias em que a fé cristã tem crescido. Nós estamos vendo muitas pessoas aceitando Jesus e muitas pessoas enchendo a igreja. A fé cristã tem expandido para o mundo inteiro. Então a fé cristã tem crescido muito, se espalhado grandemente. E graças ao nosso bom Deus por isso. A palavra de Deus tem chegado em muitos corações. A palavra de Deus, irmãos, tem chegado em muitos ouvidos. E as pessoas têm ouvido e têm buscado a casa do Senhor. As pessoas têm ido buscar ouvir a voz do Senhor. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas, infelizmente, irmãos, no tempo de hoje, as pessoas têm, os líderes espirituais, têm ensinado as pessoas a olhar para a mão de Deus. As pessoas já estão indo para a igreja, para os templos, na qualidade de pedinte. Só vai para pedir. As pessoas têm ido para resolver as suas questões burocráticas. As pessoas têm ido para resolver as suas dores, os seus problemas. Eu quero falar para você aí que está me ouvindo através dessa live, dessa mensagem. Os verdadeiros cristãos, eles buscam a Deus em primeiro lugar, na qualidade de adorador. Eles buscam a Deus primeiro para adorar a Deus. Eles buscam a Deus, eles não olham, o verdadeiro cristão, ele não olha para a mão de Deus. Se ele recebeu, ele fala amém. Se ele não recebeu, ele está ali na igreja, está ali no templo, na qualidade de adorador. Deus tem nos orientado através da Bíblia Sagrada para que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. E Ele nos fala que nós temos que o adorar em espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E isso está levando as pessoas, irmãos, a grande decepção em sua caminhada cristã.
Porque Deus está falando de um jeito e os líderes religiosos têm empregado de outros. E as pessoas estão sendo decepcionadas. Estou falando uma verdade nua e crua para vocês que estão me ouvindo aí. Você pode ir sim no templo, na igreja, participar do culto e pedir a Deus algo. Mas também você pode ir no culto, no templo, e oferecer Deus também algo. E o que nós oferecemos a Deus é a nossa adoração. Os líderes religiosos têm ensinado nós comprarmos a Deus, colocarmos dinheiro no caça-filastro, fazemos ali grandes ofertas para comprarmos o nosso milagre. A Bíblia não nos ensina dessa maneira. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter um coração contrito na presença de Deus. Quando nós oferecemos ali uma verdadeira adoração a Deus, antes mesmo de nós chegarmos nos nossos lares, antes mesmo de nós pedirmos a Deus, Deus derrama a bênção sobre nós. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós aprendemos a buscar na qualidade de adorador. A qualidade de adorador. Vivemos em dias, irmãos, que a fé cristã tem crescido e espalhado. Mas também vivemos em dias que os líderes religiosos têm falado, têm pregoado ao contrário da Bíblia Sagrada. Ensinando as pessoas a ser pedinte, ensinando as pessoas a comprar o milagre. Mas eu estou falando com você aqui, através dessa pregação. Nós temos que sermos adorador. E adorador por excelência. Nos tornarmos verdadeiros adoradores por excelência. E eu nunca se viu em toda a história da humanidade tantas pessoas inscritas na maratona para a eternidade. Hoje nós somos milhões e milhões de pessoas que aceitou Jesus e está inscrita nessa maratona, nessa corrida para nós ganharmos a nossa vida eterna. Nunca se viu. Porém, grande parte dessas pessoas não consegue correr os primeiros metros. Muitos param muito rápido na fé. A mínima decepção que sofrem, eles param. Porque eles não estão preparados para sofrer. Um pouquinho de constrangimento, um pouquinho de dificuldade, eles param, porque eles não estão preparados para passar dificuldade nenhuma. Um pouquinho de perseguição que passa, eles param, porque eles não estão preparados para passar perseguição nenhuma. Esses são os cristãos de hoje. Esses são os cristãos desse século. Esses são os cristãos desse século. Porque muitos cristãos se perdem pelos atalhos que o mundo oferece. Tem muitos preferindo escolher atalhos do que trabalhar a tua vida ou a tua salvação de uma maneira garantida. Escolhe os atalhos para cortar caminho. Escolhe os atalhos para ver se chega primeiro. Mas nós sabemos que não é bem assim. O problema, irmãos, é que a maioria acredita que está no caminho. A maioria acredita que está no caminho correto. E quando descobre o erro, já é muito tarde. Não é verdade? Quantos irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que estão paradas na fé? Quantas pessoas que estão mortas na fé? Quantas pessoas que já desistiram de congregar porque achava que era de um jeito e foi frustrada e foi enganada por pastores, por placas de igrejas, pela petição medonha que existe dentro da igreja, e as pessoas decepcionadas porque não recebeu ali a bênção que comprou e hoje não vai mais para a casa do Senhor. Quantas pessoas? Quantas pessoas desistiu? Então, irmãos, não basta se inscrever na maratona, né? Se não realizarmos o percurso correto. Nós podemos escrever na maratona que aceitarmos o Senhor como Salvador das nossas almas, mas nós temos que percorrer o percurso correto. A falta de direcionamento
verdadeiro, através da palavra de Deus, tem levado a muitas pessoas para o inferno. A falta de direcionamento, infelizmente, está condenando muitas almas à perdição, à perda da salvação. Elas ficam perdidas espiritualmente ou param na fé. Perdidas ou paradas na fé. As propostas de atalhos oferecidas nunca irão te conduzir aos céus. Toda proposta que você receber que for atalho, ela nunca te levará ao céu. Para terminar uma maratona, o pré-requisito que o atleta esteja preparado fisicamente. E o pré-requisito para herdarmos o céu é a mudança de caráter. As pessoas hoje não querem mudar o caráter. As pessoas hoje não querem transformar. As pessoas acham que se vestir uma roupa bonita e estar com a Bíblia na mão, que elas já estão salvas. E nós sabemos que a Bíblia sagrada, a Bíblia que está aqui sobre as minhas mãos, que eu estou passando para os irmãos, nos mostra que nós temos que termos uma verdadeira mudança de caráter. Não adianta eu querer enganar a igreja, eu querer enganar os irmãos, eu querer enganar os pastores, os líderes espirituais, porque eu não vou conseguir enganar a Deus. Você aí não vai conseguir enganar a Deus. E é por isso que nós temos que termos uma mudança de caráter, irmãos. Pois esse é o maior milagre que Deus faz em nós. É gerado quando sou confrontado com o meu pecado e o meu passado, mediante o conhecimento da palavra de Deus. A partir do momento que eu começo a entender a palavra de Deus, a partir do momento que eu começo a dar valor à palavra de Deus, eu vou vendo que eu sou imperfeito, eu vou vendo que tem muitas coisas em mim que precisam de ser mudadas. É como se eu fosse um quebra-cabeça e eu tenho que estar me montando as minhas peças e buscar a minha perfeição em Deus todos os dias. Somos imperfeitos. E é por isso que existe a palavra de Deus, para nos confrontarmos, para nos mostrarmos que podemos ser melhor. O que nos fala lá em Provérbios 14, 12? Provérbios 14, 12. Há um caminho que aos homens parece direito, mas o fim dele são um caminho de morte. Então, existem muitos caminhos que aos meus olhos físicos, aos teus olhos físicos, parece direito, parece correto, parece certo. Mas a Bíblia fala para nós lá em Provérbios 14, 12, que no fim desse caminho são caminhos de morte. Que caminhos são esses, irmãos? São caminhos que vai nos levar a lugar nenhum. É um caminho que vai levar para a perdição, para a perda das nossas almas. São esses os caminhos. Lá em Mateus 7, no 14 também nos fala. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Há pessoas, irmãos, que têm um atalho da caridade. Ela acha que doando, que dando, que ela acha que está com a alma dela salva. Nós sabemos que não é bem assim. A Bíblia fala que não é por obra, para que ninguém se glorie. Não é por obra. A caridade, a doação é bom, estamos agradando a Deus, sim, mas não faz parte do nosso plano de salvação. Deus não vai te salvar por causa de obras. Deus não vai te salvar por causa de caridade. Deus não vai te salvar por causa de caridade. Pessoas doam, faz caridade, achando que vai alcançar o céu, mas nós sabemos que é assim. Olha o que fala lá em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça
sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqueles que têm para dar, estaria com a alma salva. Mas Deus requer algo diferente de obra. Deus requer que nós entendamos e aceitamos que nós seremos salvos pela graça. A graça não merecida. A graça da morte de Jesus por nós. A graça não merecida. E nós temos que entender, irmãos, o diabo também ofereceu um atalho para Jesus. O diabo ofereceu, quando levou Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto ali, o diabo ofereceu o atalho para Jesus, que era uma coroa sem cruz. Mas Jesus não aceitou. Todos que querem evitar a cruz, trocam o caminho pelo atalho, mas não chegam onde gostariam. Deus nos prometeu a glória celestial, futura e eterna. Para isso existe o caminho de Jesus. Qual que é o caminho de Jesus, irmãos? A primeira coisa que nós temos que entendermos, que nós temos que aceitar o Senhor como único, não precisamos de mais ninguém, e suficiente Salvador das nossas almas. A segunda coisa, nós temos que ganharmos conhecimento, nós temos que ganhar bagagem, nós temos que entender por que nós aceitamos, por que nós estamos ali, e aprendermos o significado do batismo, o significado de arrependimento, o significado de mudança, de transformação. Quando nós aprendemos essa bagagem, é oferecido para aquela pessoa ali que aceitou o batismo, para que morre o velho homem ou a velha mulher, e que ele possa ou ela possa nascer de novo para Cristo. Este é o caminho da cruz. E é mostrado para essa pessoa que ele é um dom gratuito de Deus através da graça, através da morte de Jesus na cruz. Não é os atalhos que algumas igrejas e religiões oferecem para nós. Não é. Não é atalhos que algumas igrejas e religiões vêm nos confronta todos os dias. Não é. É o caminho de cruz. É o caminho da cruz para nós. E quando nós escolhemos atalho, irmãos, nós temos grandes perdas. Primeira perda que nós temos na vida espiritual. Em primeiro lugar, quando nós escolhemos atalho, nós perdemos na vida espiritual. A segunda perda, na família. A terceira perda, na saúde. A quarta perda, no trabalho. A quinta perda, no financeiro. A sexta perda, perda do tempo, porque depois teremos que voltar. Então perdemos muita coisa quando escolhemos atalho. Lá em Mateus 5,12 nos fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então esse texto está falando para nós que nós temos que nos alegrar, porque o que nos espera é um grande galardão no céu. E eu quero concluir essa mensagem que eu estou dizendo, que eu estou passando para os irmãos aqui, da seguinte maneira: apesar das aparências, optar pelas rotas alternativas, irmãos, pode ser mais caro ou até pode ser mais caro. Isso acontece quando abandonamos o padrão divino e resolvemos fazer as coisas ao nosso modo. Deus nos promete um galardão no céu. Deus está prometendo para você, ouvinte, um galardão no céu. Para que nós venhamos a ganharmos esse galardão no céu, nós temos que seguirmos o caminho. E qual que é o caminho, irmãos? O caminho é este que eu vou dizer para você aqui agora. Jesus falou que Ele é o caminho. Jesus falou para nós que Ele é a verdade. E Jesus falou conosco que Ele é a vida. Então, caminho, verdade e vida só através de Jesus. Para isso que Ele preparou o caminho.
Jesus nos preparou o caminho. Mas existe também galardões na terra, alcançado por meio dos atalhos. Judas Iscariotes abandonou o caminho e recebeu rapidamente o seu galardão. Entretanto, perdeu a salvação da vida dele. O Senhor continua nos dizendo, irmãos, este é o caminho, andai nele. Jesus Cristo é o caminho, ele está nele, e não me iludir com as belezas ao redor, e nem buscar atalhos, e não ser a sinalização, não sem a sinalização da palavra. Então, nós buscamos Jesus, nós fortalecemos em Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem nos sinaliza isso? Onde que nós buscamos a prova do que eu estou falando com vocês aqui? Onde nós buscamos a certeza de tudo que eu falei com vocês aqui até agora? Através da Bíblia Sagrada. Jesus é caminho, Jesus é verdade e Jesus é a vida. E nós buscamos Ele e fortalecemos nele através da Bíblia Sagrada. Não abre mão da Bíblia Sagrada. Não deixe de ler, não deixe de estudar, não deixe de refletir. Não deixe de ler para os seus filhos. Tem um diálogo, tem um tempo com seus filhos para estudar, para ler a Bíblia Sagrada, para aprender junto. É isso que nos fortalece. É isso que nos faz grande. É por isso que o inimigo nos quer nos derrubar. É por isso que o inimigo nos quer tirar de cena, porque ele sabe que Jesus está próximo. E muitos perderão a salvação, e muitos pegarão um atalho por ouvir a voz do inimigo. Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero colocar, meu Deus, essa vida, essa pessoa que está ouvindo essa oração sobre as tuas mãos. Essa pessoa, Deus, que prestou atenção, que ouviu até agora, meu Deus, essa pregação sobre as tuas mãos, para que possa receber do Senhor, Pai, o galardão. Para que possa receber do Senhor, meu Deus, a recompensa que tanto busca, Pai. Eu coloco essa vida sobre as tuas mãos, para que seja tocada e abençoada, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Sou eu, pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para a tua vida, para a tua alma, em nome de Jesus. Jesus abençoe.